Olá! Bar em Idaho causa revolta ao oferecer um mês de cerveja grátis para quem denunciar imigrantes ao ICE. Mercado imobiliário dos Estados Unidos muda de rumo. Saiba quando é permitido usar o celular no semáforo vermelho na Flórida. Estados Unidos endurecem controle de fronteira. Tragédia em Englewood. Eu sou Elisete Garcilaso e estamos começando mais um ConnectICast. O governo Trump anunciou que continuará e ampliará a política iniciada na era Biden, que permite ao Medicare negociar preços de medicamentos, reduzindo significativamente os valores pagos por milhões de idosos. A partir de 2027, 15 novos remédios terão preços reduzidos, incluindo os populares Ozempic, Wegovy, cujo custo mensal cairá de $949 para $274. Outro exemplo, Trilogy Ellipta, que terá o preço reduzido de $654 para $175. A medida faz parte da Lei de Redução da Inflação, que já definiu limites de gastos anuais de $2.000 no Medicare Parte D e reduzirá os preços de 10 medicamentos em 2026. No entanto, o governo pretende renegociar os valores de 60 medicamentos até 2029. Farmacêuticas que não colaborarem poderão ser multadas em até 65% das vendas ou obrigadas a deixar o programa. A iniciativa representa uma das maiores ações já realizadas para baixar o custo de remédio nos Estados Unidos. Tragédia em Englewood. Um menino de 3 anos morre após ser atropelado no estacionamento de um Walmart. Uma tragédia abalou a comunidade de Englewood quando um menino de 3 anos de idade foi atropelado no estacionamento de um Walmart e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária da Flórida, FHP, confirmou que a criança morreu no hospital e o caso segue sob investigação. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu quando a mãe colocava um bebê no carro, estacionado ao lado de um jipe. Neste momento, o menino caminhou para a frente do veículo. O motorista do jipe avançou e virou à direita, atingindo a criança. O menino foi socorrido em estado crítico e transportado de helicóptero para o Hospital Geral de Tampa, mas não sobreviveu. Equipes do Corpo de Bombeiro e do Serviço de Emergência Médica do Condado de Charlotte, além do Corpo de Bombeiros de Englewood, participaram do atendimento na S. McCall Road. A polícia informou que o caso permanece em investigação para determinar as circunstâncias completas do acidente e se haverá responsabilização. A comunidade local, chocada, aguarda novas informações enquanto lamenta profundamente a perda do menino. Estados Unidos endurecem controle de fronteira. O DHS vai coletar digitais e fotos de todos os imigrantes, inclusive portadores de Green Card. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DHS, anunciou uma mudança significativa nos procedimentos de entrada e saída do país. A partir de 26 de dezembro, todos os imigrantes, incluindo portadores de vistos e residentes permanentes, Green Card Holders, terão impressões digitais e fotografias coletadas obrigatoriamente em aeroportos e postos de fronteira. A nova regra, publicada no Registro Federal, cria um sistema biométrico integrado que compara os dados coletados na chegada com aqueles registrados na saída. O objetivo, segundo o DHS, é reforçar a segurança nacional e tornar mais eficiente o rastreamento de quem entra e deixa o território americano. De acordo com o documento oficial, o sistema biométrico ajudará a combater o uso fraudulento de documentos de viagem, imigrantes que excedem o tempo permitido de estadia
entradas irregulares sem admissão formal, erros em dados biográficos fornecidos por viajantes. Com registros mais precisos das travessias, o DHS afirma que poderá identificar e impedir com mais eficácia a reentrada de pessoas que já estiveram ilegalmente no país. Além disso, a tecnologia deve permitir a confirmação imediata da identidade de qualquer imigrante durante o processo de imigração. A medida marca uma das maiores expansões recentes do uso de biometria em fronteiras americanas e reforça a política do governo de monitoramento rigoroso de imigrantes, incluindo aqueles que já possuem residência permanente legal nos Estados Unidos. Pode ou não pode? Saiba quando é permitido usar o celular no semáforo vermelho na Flórida. A dúvida é comum entre os motoristas. É permitido usar o celular quando o carro está parado no semáforo vermelho na Flórida? A resposta, segundo a Lei Estadual de Direção Distraída, é sim, com restrições importantes. A legislação proíbe motoristas de enviar ou ler mensagens enquanto o veículo está em movimento. No entanto, quando o carro está totalmente parado no semáforo, ele não é considerado em operação, o que permite o uso do telefone até o sinal abrir. Mas essa exceção não vale em todos os lugares. Em zonas escolares e áreas de obras ativas, o uso do celular é totalmente proibido, mesmo com o veículo parado. Nessas áreas, qualquer distração é considerada infração. Ligações telefônicas continuam permitidas desde que feitas sem uso das mãos, via viva voz ou Bluetooth. A lei também libera o uso do celular em situações específicas como contatar serviços de emergência, receber alertas de trânsito ou clima, utilizar o GPS ou em casos envolvendo veículos autônomos. Quem descumpre as regras pode pagar multa de $30, valor que sobe para 60 em caso de reincidência dentro de 5 anos. A orientação das autoridades é clara. Mesmo quando permitido, o uso do celular no volante aumenta o risco de acidentes. Portanto, prudência continua sendo a melhor escolha. O mercado imobiliário dos Estados Unidos muda de rumo. Casas caem no Sun Belt e disparam no Nordeste, diz um analista. O mercado imobiliário dos Estados Unidos está prestes a entrar em uma nova era, a partir de 2026, marcada por uma divisão regional inédita, segundo o analista Nick Gerli, CEO da Reventure App. Após anos de valorização generalizada, os preços agora seguem caminhos opostos. Enquanto cidades do Nordeste e do chamado Rust Belt, como Cleveland, Hartford, Albany e Chicago, continuam valorizando devido ao baixo estoque de imóveis, estados do Sun Belt, especialmente Flórida, Texas e Arizona, já registram quedas significativas. A desaceleração no sul e sudeste do país é reflexo direto do boom pandêmico. Em 2020 e 2022, a migração em massa para os estados como Flórida e Texas, estimulada pelo trabalho remoto, impostos mais baixos e custo de vida mais acessível, elevou demais os preços e incentivou uma onda de construções. Agora, o excesso de inventário está pressionando o mercado, dando mais poder aos compradores e derrubando os valores. Em outubro, o preço médio de venda caiu 0,39% na Flórida e 0,81% no Texas, enquanto o valor nacional subiu 1,3%, impulsionado especialmente pelos estados do Nordeste, onde a oferta segue escassa. Para os compradores, o cenário é ambíguo. Quem está no Sun Belt deve encontrar mais oportunidades e preços mais baixos, mas os proprietários que desejam vender podem ver seu patrimônio encolher.
Já no Nordeste, a escassez de imóveis continuará mantendo os preços elevados, afastando muitos compradores do mercado. Gurley prevê que 2026 marcará definitivamente a transição para um mercado imobiliário bipolar. Oportunidades de compra no Sul e Sudeste e preços firmes e altos no Norte industrial. Bar em Idaho causa revolta ao oferecer um mês de cerveja grátis para quem denunciar imigrantes ao ICE. Um bar em Eagle, Idaho, provocou indignação nacional após anunciar que qualquer pessoa que ajudar o ICE a identificar e deportar imigrantes indocumentados ganhará um mês de cerveja grátis. A promoção divulgada pelo Old State Saloon, no X, promete até meses adicionais de bebida caso mais deportações ocorram. O vice-presidente do Comitê Republicano do Condado de Ada, Ryan Spoon, afirmou ter recebido a recompensa e ele elogiou o proprietário do bar, Mark Fitzpatrick, que já ficou conhecido por campanhas provocativas, incluindo o mês da heterossexualidade incrível, criado como resposta ao mês do orgulho gay em 2024. A iniciativa reacende o debate sobre as operações de deportação em massa prometidas pelo governo Trump. Enquanto defensores afirmam que medidas duras fortalecem a segurança, críticos denunciam discriminação, perseguição a imigrantes e impactos econômicos severos. Em Idaho, o tema é ainda mais sensível. Estima-se que 35 mil imigrantes indocumentados sustentam setores essenciais como agricultura, hotelaria e construção. No setor de laticínios, 90% da força de trabalho é estrangeiro. A Secure Growth Initiative, que representa mais de 100 mil pequenas empresas, criticou a promoção. Se alguém quer denunciar um trabalhador, deveria também se oferecer para assumir o emprego dele, ironizou o diretor Frank Knapp. Apesar da enxurrada de críticas e avaliações negativas online, o bar dobrou a aposta e chegou a anunciar que também dará cerveja grátis para qualquer imigrante indocumentado que se deportar voluntariamente. O caso se tornou um novo símbolo da escalada de tensão política e social em torno da imigração dos Estados Unidos, agora temperada literalmente com cerveja. PF desmonta fábrica de ameaças em Ipatinga. Quadrilha criava falsas perseguições para legalizar brasileiros nos Estados Unidos. A Polícia Federal deflagrou, nesta última quinta-feira, a Operação Asylum, revelando um esquema criminoso sofisticado que transformava falsas ameaças de morte em passaportes para permanência ilegal de brasileiros nos Estados Unidos. O grupo, baseado principalmente em Ipatinga, Minas Gerais, montou uma verdadeira indústria de BOs falsos para sustentar pedidos fraudulentos de asilo em território americano. Diferente das redes tradicionais de contrabando de imigrantes, o esquema se especializou na engenharia jurídica da imigração ilegal. A quadrilha produzia boletins de ocorrência ideologicamente falsos, nos quais relatava perseguições inexistentes, violência fictícia e ameaças forjadas. Esses documentos eram usados por migrantes ao chegar aos Estados Unidos para justificar pedidos de refúgio e tentar garantir proteção humanitária. A investigação só avançou após uma operação anterior, quando a perícia no celular do principal alvo revelou conversas, arquivos e instruções detalhadas sobre como fabricar narrativas convincentes para enganar as autoridades migratórias americanas. Uma verdadeira linha de produção de documentos fraudulentos. Na manhã desta quinta-feira, a PF cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em cidades-chave para o esquema: Ipatinga, Minas Gerais, e Tarumirim, também Minas Gerais, tradicionais polos de imigração para os Estados Unidos. Novo repartimento no Pará
apontada como novo ponto de apoio ou expansão do grupo. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens superiores a R$250 mil, medida que visa descapitalizar a quadrilha e interromper o lucro obtido com o crime. Os envolvidos responderão por promoção de imigração ilegal, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema público e corrupção passiva. Crimes com penas que, somadas, podem ultrapassar 20 anos. A investigação continua e deve identificar tanto os articuladores quanto os beneficiários do esquema, apontado pela Polícia Federal como uma das mais bem estruturadas fraudes documentais para fins migratórios já detectados no leste mineiro. Bem, pessoal, por hoje é só. Agradeço a você que esteve conectado conosco até agora e peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Nos vemos numa próxima edição. Até mais!